Pessoal, aproveitando esse passeio da tarde de hoje, que hoje não choveu, ainda bem, eu vou conseguir ir com mais calma. Hoje eu nem teria treino para fazer, é só uma caminhada mesmo, mas eu estava lendo algo bem interessante mais cedo e aí eu vou aproveitar para compartilhar aqui com vocês. Tinha uma frase, na verdade um parágrafo inteiro, na conclusão do capítulo de um livro que eu estou lendo. E no final das contas eu entendi que sempre são as pequenas escolhas. Quando a gente está dentro de qualquer processo na vida, seja trabalho, estudo, treino, para isso aqui que às vezes você vê eu fazendo, trilha, tudo vai ser influenciado pela forma como a gente vive, pela forma como a gente pensa. E se às vezes a gente vai ter êxito ou não naquilo, vai depender dessas pequenas escolhas que a gente faz, que muitas vezes é deixado de lado. A gente pensa que muitas vezes a alta performance, seja ela em qualquer coisa, a gente pensa que é pura sorte. A gente observa aí um corredor de elite, você observa às vezes um atleta da modalidade que você gosta, ou uma pessoa bem sucedida, que tem muita grana, que consegue escalar vários negócios, consegue vender bastante, e etc. Consegue fazer muita grana. Às vezes você pensa que foi sorte, foi um milagre. Às vezes dá para pensar que, sei lá, essa pessoa é privilegiada, nasceu privilegiada, já tinha condições especiais para poder fazer aquilo, quando na verdade, se a gente parar para analisar algumas coisas, nem é assim. Vamos. Mesmo que talvez ela tenha tido todas essas condições aí que eu falei anteriormente, uma coisa é certa, em algum momento da vida ela foi escalando pequenas escolhas. E essas pequenas escolhas elas se tornaram hábitos, e esses hábitos eles corroboraram para que, de um ponto de vista de fora, a gente observasse a vida, os resultados, a gente observasse o modo como essa pessoa vive, o que ela alcança, em que posição ela ocupa, e entender como se isso fosse algo inacessível. Eu observo pra caramba, e olha só, dentro desse meio da performance, da alta performance, às vezes é maluco a gente pensar, por exemplo, esses meses atrás, essas semanas atrás, o Christian Blumenfeld num treino lá, e mediu o VO2, passou de 100 e alguma coisa. E tipo assim, a gente abre o Instagram do cara, ele tá treinando umas montanhas, massa pra caramba, no frio. Aí tem o patrocínio das marcas, ele já vem sendo atleta desde sei lá que idade. Então às vezes a gente pensa, pô, o cara teve sorte, o cara já nasceu privilegiado e sei lá, a vida dele é assim, talvez eu não consiga alcançar. Eu sigo o Christian no Blue, na verdade. Eu sigo o Blue no Strava. E, irmão, ele tá lá treinando todo santo dia. Ou é natação, ou é corrida, ou é ciclismo e corrida. Mas todo dia ele tá fazendo alguma coisa. Então todo dia ele acorda. Todo dia ele vai tomar banho. Todos os dias ele vai amarrar os cadastros dele, ou prender a presilha da sapatilha. Todos os dias ele precisa se deslocar para algum lugar, ele precisa treinar todos esses dias. E todos esses dias na vida desse cara que é um atleta de alta performance são pequenas escolhas. Às vezes a gente pensa que talvez é fácil para alguém, não é fácil para ninguém. Não é fácil acordar cedo, para algumas pessoas talvez, para outras não. Então, só nesse ponto onde a gente vai desenvolver, por exemplo, os primeiros hábitos diários, às vezes vai ser a escolha de você colocar ou não o despertador, levantar ou não quando o despertador tocar, levantar quando você acorda antes do despertador tocar. São essas escolhas que acabam fazendo que a longo prazo a gente consiga ter alta performance em primeiro lugar e talvez conseguir escalar dentro da alta performance. E aí quando a gente começa a falar disso aí, você vai expandir, cara, para todas as áreas da vida. Mas no final das contas, a gente vai estar falando de pequenos hábitos, pequenas escolhas que vão ser escolhidas, vão ser acertadas de forma diária, vão ser ajustadas de forma diária, para que no final das contas você consiga exercer performance,
ou sei lá, o que você deseja. Eu sei que por muitas das vezes a gente para observar como tá o dia, como tá a rotina, e às vezes você se sente incômodo, acha que deveria estar um pouco mais à frente, e quando te cai na real, você pode ir atrás. Tá faltando algumas coisas ali, e talvez para você conseguir ajustar, chegar onde você quer, você tem que começar a fazer essas escolhas. Algumas requer sacrifício, outras dessas escolhas talvez sejam fáceis, mas para tudo isso vai requerer essas escolhas. Como a gente está acostumado aqui de treino, de falar de alta performance na corrida, ciclismo, ultramaratona, etc. Geralmente são escolhas que vão estar associadas a hábitos que vão estar diretamente relacionados com a nossa saúde. Então, horário de dormir, horário de acordar, são escolhas que a gente consegue fazer, consegue escalar. Uma alimentação melhor, ou retirar alguns alimentos que, sei lá, não são tão legais, não são tão necessários. São escolhas que a gente também faz de sair ou não para treinar. Isso é outra parada que são escolhas. Só que, às vezes, essa escolha parece difícil de fazer, porque não é todos os dias que você vai estar bem, não vai ser todos os dias que você vai ter disposição, não vai ser todos os dias que você vai acordar com aquela empolgação, não falo nem de motivação, aquela empolgação. Depois conversando com uma galera, o pessoal confunde essa empolgação com motivação, e às vezes realmente não tem sequer um motivo para estar ali fazendo o que está fazendo, mas isso é outro papo. Mas voltando aonde eu quero chegar, é que começa pequeno. Sempre começa pequeno. E o erro que todos nós cometemos às vezes é achar que um único evento canônico, catastrófico, extraordinário, ele vai ditar a respeito de quem você é, a respeito da sua vida, e vai te mudar assim do nada para algo extraordinário. Não é. São pequenas escolhas. Vou falar, por exemplo, aqui do sono. A gente às vezes tem dificuldade de levantar. Eu às vezes enfrento isso, cara, fico cansado. Trabalho pra caramba. Graças a Deus que meu trabalho não é tão braçal, mas a gente cansa a mente e por muitas vezes eu me entrego. E aí depois tenho que fazer a escolha de sair para treinar no sol. Mas para contornar esse tipo de situação, eu tenho que observar e ver que detalhes eu preciso ajustar. Essa semana, caramba, estou feliz porque saí para correr. Na verdade, saí para passear algumas vezes pela manhã, consegui encaixar os meus treinos na parte da tarde. Hoje é basicamente um dia de descanso que eu estou tendo, então estou saindo para caminhar. Mas era horrível para mim treinar na parte da tarde, dadas as condições que eu tenho hoje, das 8 semanas de adaptação que eu comecei no trabalho novamente, eu vou ter essa necessidade de treinar em um horário que geralmente eu não gosto, geralmente eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Então, para isso, eu tenho que cuidar do meu sono lá antes de eu dormir, porque eu ainda vou treinar ainda no outro dia, então eu tenho que ter uma noite de sono perfeita. Para isso eu tenho que deitar no horário. Tenho que deitar no horário para poder levantar no horário. E as escolhas, vai ser o quê? Largar o celular um pouco mais cedo, fazer uma refeição um pouco mais cedo, fazer o esforço de ter que deixar tudo pronto antes de sair de casa para quando chegar o momento de dormir eu não precisar ter que estar fazendo coisa ali em cima da hora. Delegar tarefas do meu trabalho caso eu precise fazer isso, para que eu não me sobrecarregue durante o dia. Então, são várias coisinhas bem pequenas assim que, se você pontuar alguma delas, pode fazer com que a longo prazo essa escolha extraordinária consiga desenvolver o seu hábito, e dentro desse hábito você colha muitas outras coisas, e uma delas vai ser performance. Então, se eu dormir bem para acordar no horário bem, para sair, para passear, para dar aula, para voltar, para ir para a escola, para trabalhar, e quando chegar, dar aula e depois treinar, foi resultado daquela escolha de largar o celular mais cedo antes de dormir. Então, são as pequenas escolhas. Sempre são as pequenas escolhas. Eu fiquei com isso na cabeça, isso ficou me martelando. Só que essa pequena escolha, ela tem que ser repetida muitas vezes. E aí você acorda e faz de novo, aí se você acorda, faz de novo, acorda, faz de novo, acorda, faz de novo. É quase que infinito. Você não vai ter um fim. Não é um período que você estabelece, vou fazer por tantos dias e vai ser uma maravilha, não. Mesmo que você desenvolva o hábito
provavelmente a luta vai continuar sendo diária. Algumas vezes talvez você vá ter que colocar mais força para lutar, outras vezes menos força, outras vezes você não vai nem perceber. Mas é importante sempre estar consciente de todas essas escolhas. E é isso aí. Eu não sei se eu falei demais, não sei quanto tempo vai ficar isso aí, mas foi algo bem legal que eu li hoje e vim aqui compartilhar com vocês. Eu espero que de alguma forma, talvez isso te ajude. Sempre lembrar, é nessas pequenas escolhas aí, nesses detalhes que vão ser repetidos de forma consistente que a gente vai alcançar objetivos, alta performance, sucesso, enfim, é isso aí. Vamos lá, valeu. Outra coisa, se você quer que eu continue fazendo isso, se alguém deixar uma curtida aqui, eu vou saber que assistiu até o final. Então, eu continuo, eu faço sobre os outros capítulos. Isso eu aprendi no primeiro capítulo. E aí, quem sabe, a gente não grava uma série mais tranquila, usando o livro até para poder pegar alguns trechos assim para poder falar, compartilhar e trocar essa ideia saudável. Beleza? Então vamos lá. Curte aí se você viu até aqui. Obrigado. É o básico, de forma consistente.